se o lugar é muito confortável, eu não consigo ter aquela fagulha que faz eu continuar naquilo. Eu simplesmente tudo me distrai, tudo me distrai. Entendi. E basicamente eu não posso. Chega a ser engraçado, mas para mim um ambiente de trabalho não pode ser aconchegante. Não pode ser um ambiente acolhedor, como as pessoas normalmente tentam ter. As Eu tenho pessoas que ter querem. pelo menos minimamente hostil para eu sentir que aquilo é um ambiente que eu tenho que ser eficiente ou algo assim. Eu não consigo ser um ambiente. De certa forma, eu não sei se isso possivelmente isso me afetaria também no relacionamento, porque se eu tivesse que morar na casa que eu moro atualmente, possivelmente eu ia ser uma pessoa muito mais folgada no relacionamento do que eu na experiência que eu tive. Porque, querendo, na experiência que eu tive, eu estive em Gramado, no caso, foi uma semana que eu estive pessoalmente com essa pessoa, e foi, na verdade, uma situação que eu vi, gente, estar na minha casa faz um mal pra mim que eu não percebia. Tipo assim, daquele momento eu percebi, gente, eu tenho que fugir de casa, eu tenho que me mudar, morar sozinho, sei lá o que fosse, porque morar com os meus pais e na casa que eu estou simplesmente me faz mal em todos os sentidos. Só que isso só me veio por causa de um relacionamento também. Uhum, E se não fosse questões financeiras, eu com certeza já teria feito isso. entendi. E posso perguntar, gente? Vocês querem falar Por mais? favor. Vocês acham também que as questões sensoriais impactam ou não? Com certeza. Eu acho que até Impacta. parte do que a gente falou, até o que a gente falou até o momento, porque querendo ou não, as limitações muitas vezes são sensoriais. Um exemplo nesse relacionamento que eu estava. Eu não podia tomar banho com ela, porque ela tomava banho fervendo. Minha pele queimava de eu estar na água com ela, então não dava certo. Simplesmente eu ficava, gente, como que ela entra numa piscina com que a água é tipo temperatura ambiente? Eu fiquei impossível. Eu que já sofro de entrar na água gelada já é, mal dou conta, eu imaginava ela, que ela ia ter uma hipotermia. E querendo ou não, é aquela questão de encontrar um meio termo que seja tolerável também, porque tem limitações que são toleráveis, tipo, numa situação dessa eu só não tomar banho com ela, mas ao mesmo tempo tem coisas que às vezes a pessoa vai ter que procurar algum suporte, ou pode ser realmente uma situação que leve ao relacionamento a não dar certo também. Uhum. Isso vai depender das suas limitações, das limitações da pessoa, e o quanto você vai conseguir tolerar, porque às vezes a gente também consegue tolerar aquilo no momento, Sim. mas a gente vai cansando ao longo do tempo. Querendo ou não, tem coisa que. Não precisa nem ser em relacionamento. Eu falo que tipo, tem coisas que eu tolerava antes, mesmo na minha família, que hoje em dia eu vejo e não tenho mais paciência para essas coisas acontecendo. Olha, Tony, piora, Então, viu, o tempo. Fala aí, Tony, piora, viu? Vai, olha, é, é aquele anos, negócio. 40, meu Deus. As nossas Mas defesas também, quando voluntárias você está acostumado caem, com né? você que está muito tempo com a pessoa, você já sabe todas as manias, você já. É, Também. você consegue estratégias para evitar conflitos, então a gente não tem brigas, assim, então e, e, e a terapia está ajudando bastante também, né? Também até melhorando o relacionamento. Acho que isso que falou, tem terapia para criança, acho que para autista adulto, até casais de pessoas que têm pelo menos um autista, é legal ter um TO para ajudar. Duro é achar o TO, né? Que hoje em dia já tá difícil para achar para criança, imagina para achar na população geral. Gente, eu acabei de falar no começo, tem uma sala de TO só para adulto. Eu mostro para vocês no final, que eu tô nela, que eu fiquei até tarde para poder fazer que meu pequeno tá Aí aqui. em São Paulo, né? Não, Tony, mas essa questão que o Tony falou é uma coisa que dá para você fazer online. Não, sim. Sim, é verdade. E aí, Não é isso, eu só estou explicando porque a gente olha a TO, a gente imagina a Carolina também, né? Psicomotricista ou musicoterapeuta você é é? fisioterapeuta, eu. Terapeuta. Você imagina a Carolina assim, sabe, com um violão, cheio de bolinha de piscina, de piscina de bolinha, cantando, entendeu? E o Baby Shark. E aí você vai ver, tem todo um aparato, todo um negócio por trás, né? E aí a TO também, a gente já imagina lá, no balanço da piscina de bolinha. Você fala, gente, tem tudo isso, ó. Eu tô amando viver numa Eu,
no lugar de TO, porque a integração sensorial, gente, é uma coisa que Sim. todo mundo precisa trabalhar, sabe? Não é só autista, não. Mas minha a TO não é integração sensorial que faz, Nem pelo menos todas têm. comigo com Você adulto. tem que fazer Até eu por comecei sua com a Silvia Canal, tipo, ela fala assim, olha, você tem que fazer alguma coisa junto com a sua esposa, você tem que fazer uma tradição familiar, ou é outra pegada para adulto. E aquela questão, a integração sensorial não é uma coisa obrigatória dentro do TO, né? Tanto que é quase que um curso à parte para o TO fazer. Quase E não. comento isso. É a parte. O problema Eu é que comento porque a minha TO, a TO que me atendeu. Desculpa te interromper, mas eu não entendi nada que você falou, porque eu falei, cortei se você cortar. A minha TO que me atendeu quando eu tive o diagnóstico, ela era uma pessoa super gente boa, só que ela não tinha foco no autismo, era uma TO geral mesmo. Foi a primeira vez que eu escutei da profissão de terapia ocupacional, porque eu não sabia nem que isso existia na época. E depois ela até fez a questão de integração sensorial e tudo mais. Só que é uma TO que, por exemplo, hoje ela não pode me atender. Simplesmente porque, não é nem por falta de tempo nem nada, mas simplesmente porque a gente ficou amigo. Então, basicamente, a terapia parou de ter efeito porque a gente estava levando aquilo mais como uma conversa, tipo assim, um papo entre amigos, do que simplesmente uma terapia em si. Entendi. E eu falo, desculpe, rapidinho. Imagina, pode terminar. Até no até na rede privada aqui onde eu moro, simplesmente falta TO. É um profissional que aqui tá, vamos dizer assim, o que se forma já sai contratado. Parece aquela coisa de 30 anos atrás falava que quem faz curso superior vai ter profissão independente. Hoje em dia isso ainda acontece com TO, é ridículo. O que eu vejo, gente, assim, eu trabalhei em clínica multidisciplinar, estou estagiando na clínica multidisciplinar, e você é uma terapeuta. Infelizmente, o que a gente vê, porque, por exemplo, a pessoa para trabalhar, a terapeuta ocupacional para trabalhar com integração sensorial, ela tem um certificado à parte que não é barato, não é fácil de tirar. Só que o que a gente vê na prática? Aí a Carolina pode falar, que eu tenho certeza que você já viu isso. Recém-formado, uma pessoa que está 10 anos no mercado, não fez essa especialização, tá atendendo integração sensorial dentro de uma clínica multiprofissional. E aí, eu fui massacrada num grupo de nutricionistas, porque eu peguei o print de um outro grupo e coloquei. Eu falei, gente, aqui, ó, a pessoa é nutricionista, ela não atende autista e ela me manda assim. Eu vejo isso todo dia, gente. Dá para vocês mandarem um exemplo de anamnese ou uma apostila que fale de como atender autista? Sabe, uma orientação para a família? Gente, tem uma que atende em clínica multiprofissional há mais de 5 anos, ela não tem uma pós. Desculpa, gente, após um ano e meio. Você entendeu? Eu que não sou formado na área, tenho pós em autismo, gente. Eu estou na minha segunda pós relacionada ao autismo. Isso é geral, de todas as profissões, assim, essa sucateação do serviço, né? Não, gente, não menosprezando a área econômica, a área jurídica, né? Uma delas que eu já fiz parte, mas assim, isso é temerário, porque não é só, deixa a criancinha cheirar. Pra vocês terem uma ideia, eu vou atender adulto. Eu estou pesquisando sobre reintrodução alimentar em adolescentes e adultos, que eu me incluo. Quando tem uma cara de quem não come direito, posso estar errado, mas está na testa dele quem não come direito. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar o Antônio e vai conversar com o Tony, entendeu? E a gente vai fazer o Antônio comer melhor, a gente vai fazer a Maísa comer melhor. O Tony já tem aquela cara que, se eu não comer bem, vou ter que me entender com a minha mulher, porque eu tenho que dar exemplo do filho. Tô certo, Antônio? Tô certo, Antônio? Sim, mas ela cozinha bem. Então, você... Tempo, gente, olha aí na live, você declarando para a esposa... Então, em relação à questão dos profissionais, vocês veem, então, que é deficitário desde a infância até o público adulto? Porque acho que eu não conheço tantos profissionais que trabalhem com autistas adultos, nessas questões que vocês estão trazendo, igual o que o Tony falou a respeito da TO, do relacionamento, enfim. E aí, como que é isso para vocês? Isso eu colocaria mais um ponto além do que a gente falou, que além de tudo isso que a gente falou, focando na parte de relacionamento, eu não sei se existe, não vou dizer nem pesquisa científica ou coisa assim, mas material doutrinário, vamos dizer assim, material que
que eles possam estudar para trabalhar com a gente. Eu não sei nem da existência disso. Então, como eu vou garantir que aquele trabalho está sendo profissionalmente realizado no sentido que está seguindo um critério pré-definido? Eu não sei nem da existência desses critérios. Então, eu acho que é uma área, não vou dizer que é uma área que a pessoa, se ela for prestar, ela vai ganhar muito dinheiro, mas eu acho que é uma área que ainda precisa de muito estudo. Eu não falo nem da questão de que faltar profissional, falta sim, mas eu acho que falta até estudo para ter embasamento de que essas pessoas vão fazer. Que Sim. deve ter, com certeza deve ter, mas eu acho que ainda precisa de mais, porque se fosse uma coisa, vamos dizer assim, que fosse mais elaborada e mais divulgada, com certeza pelo menos eu já teria escutado a respeito, mesmo não sabendo, não seguindo, pelo menos escutar a respeito eu teria. Uhum, E infelizmente eu nunca escutei nada. entendi. E pode falar, Maísa. Eu penso assim com relação aos profissionais. Eu também não sabia, eu não sabia como funcionava uma clínica multiprofissional. Eu fico horrorizada com a quantidade de gente incompetente, desqualificada e olha autista como um cifrão. Infelizmente, sabe? Eu acho que isso é mais difícil ainda para você, Carolina, para o Tony, que tem filho, sabe? Porque quando eu coloquei lá no grupo, né, e falando isso, nossa, me massacraram. Eu falei, gente, desculpa, eu estou me formando em nutrição. Eu tenho noções básicas de nutrição oncológica. Eu tenho noções básicas de tratar um diabético. Só eu tenho noções básicas de nutrição no esporte. Eu tenho noções básicas. Se Carolina, você vira para mim e fala assim, Maísa, estou me preparando para meia maratona. Eu vou te atender, Carol. Eu vou vir entrar num grupo e falar assim, gente, olha, alguém tem material de meia maratona aí? Porque eu vou atender. O que eu vou fazer, Carol? Você tem alguém? Não. Eu vou entrar nos meus grupos, eu vou achar alguém Quem que que é pode te atender? especialista em nutrição esportiva. Uhum, Tem um curso, gente, de nutrição esportiva. sim. Eu vou sem fazer cálculo, sem calcular quanto você precisa. Eu vou fazer isso? Não vou. Aí o que acham que olha pra gente aqui, ó, três tontos, olha pra gente e fala, ai lá, ó, dá uma apostilinha aqui, ó, vamos dar um Google, sabe? Me dá um ódio isso, me dá um ódio. Porque ontem eu tive aula de anamnese com a minha coordenadora, que chama ela de Musa Master, a Nara. Beijo, Nara. Você vê meu beijo. Só paga pau dela mesmo, adoro aquela mulher. E, meu, a aula de anamnese tinha não sei quantos slides. E ela explicando tópico do tópico do tópico, por que tem que perguntar. Uhum. Aí eu vou, preciso de uma musicoterapeuta na clínica. A minha coordenadora fala, você pode me ajudar? Posso. Eu vou pegar um chocalho, um pandeiro, e vou falar, daqui que eu vou fazer musicoterapia com a criança? Ou com o adulto? Sabe o que eu escutei essa semana? Ah, Fui fazer uma avaliação, uma anamnese com uma criança, e a mãe falou assim, não, eu achei muito estranho, porque eu cheguei lá na clínica onde meu filho passa, e ele levei o encaminhamento da psiquiatra para ele fazer musicoterapia, e a psicóloga me falou assim, se você quiser fazer aqui, eu posso fazer, mas eu vou ter que aprender a tocar um pouco de violão, e vou atender 30 minutos. Falei, cara, que absurdo, porque tem uma formação para ser musicoterapeuta, e aí um psicólogo pega e diz que vai aprender a tocar um instrumento para atender a criança 30 minutos no final da sessão dele. Como você coloca um profissional desse numa equipe Não, é multidisciplinar? um absurdo, gente. É um absurdo. é igual eu pegar o Tony aí, ó, que manja pra caramba dos números, tal, super especializado, e alguém virar pra mim, que eu achava que eu tinha descalculia. Gente, eu tinha certeza que eu tinha descalculia. Fiquei chocada quando descobri que eu não tinha. Aí eu falei assim, não, daqui, ó. Daqui eu tenho a calculadora aqui, celular, daqui que eu vou fazer o cálculo aí pra você. Não faz nem ideia que o Tony faz de tão complexo que é o negócio, mas eu sei que é complexo. Daqui, ó, vou fazer aqui. Peraí que eu vou jogar no Google para ver qual que é a fórmula aqui. Não, inteligência artificial agora, você joga, ela reconhece. Você sabia que eu tinha preconceito com inteligência artificial? Porque as pessoas falavam assim para mim, joga aí no chat o que você quer
que ele escreve para você. Eu pensei, eu não preciso de uma máquina para escrever para mim. Gente, se a máquina escrever para mim, escrever por mim, eu vou perder a capacidade de raciocinar e de escrever. Mas olha que tem terapeuta também pedindo intervenção na inteligência artificial, viu? Já ouvi história. Meu paciente, tal, tantos anos, não, o que eu faço? Tipo isso. Eu tava num grupo, gente, eu sou odiada por todo grupo que eu tô, porque eu tava num grupo de nutricionista e alguém falou, joga no chat GPT que você quer uma dieta, tipo, cetogênica. Eu falei, gente, para isso, você não precisa de uma nutricionista. Ela joga no chat GPT, me dê um modelo de, sabe? Aí depois a gente é odiado, entendeu? Uhum. É o chato, né? Que tá sempre exigindo. Querem sempre o caminho mais rápido, querem o caminho mais simples, não o caminho mais certo. Não, e agora eu tô com hiperfoco nesse tal chat aí de inteligência artificial, porque eu faço assim, olha, agora eu aprendi, ó, gente, aprendi, até passou. Agora que eu aprendi a fazer eu e os Sirius no meu ambiente de trabalho, sabe? Aí eu vou mexendo. Aí eu percebi que ela é tão inteligente que ela vai mudando as coisas. Então, um livro que estava escrito bem assim, ó. Ai, gente, sei lá, nutrição esportiva vai se deteriorando cada adaptação que você faz. E aí eu arrumo uma coisa e eu atrapalho outra. E aí eu fiquei assim, isso que é inteligente. Imagina se fosse burro, porque não mantém o negócio que tá fazendo. Mas eu tava viciada. Por quê? Porque falavam para mim que era para aprender a escrever. Gente, se eu tenho alta habilidade em comunicação, se eu não usar a ferramenta que eu tenho de melhor, que é pensar, escrever, pensar e falar, acabou, gente. Me enterra, sabe? É que, Carolina, se eu entrar lá no chat GPT e falar, ó, eu trabalhei muitos anos na área jurídica. Nunca fiz uma especialização. O máximo que eu fazia era curso pequenininho, mas assim, nunca me interessei por uma pós. Mas eu era muito boa no direito do trabalho, principalmente na parte de civil de danos morais. Entendeu? Mas assim, nem tinha chat GPT, gente. Não tinha nem protocolo online na minha época. Mas você pega erro de português em petição, sabe? E assim, eu saí do direito, não é porque eu era bobo que eu fazia. Que quando eu me vi na nutrição, eu me vi um propósito de vida, sabe? Eu não me enxergava assim no direito. Entendi. Então que o Antônio tá nessa época aí, não sei por quê. Mas é diferente, sabe? Eu até tentei dar a segunda chance e não deu certo também a segunda chance. Ai, Antônio, essa vida dá tempo. Sai dessa vida. Vai ser TO. Não dá mais tempo, não. Eu já perdi minha vida. Se preocupa com isso, não. Minha vida já foi Eu já perdi as oportunidades dessa vida. Essa minha reencarnação foi um fracasso já. Galera, e agora meio que indo para o fim, eu acho que é uma pergunta mais. Você vai editar, né? Porque, Carolina, a gente tá falando as coisas nada a ver aqui, né? Não, eu posso editar, mas eu não ligo, não. A gente é a gente mesmo, tem que ser assim. Tony, como que é a questão do relacionamento, você que tem filhos, né? Tipo, como que você concilia? Porque também as pessoas comentam muito que muda depois que você tem filhos, e aí você tem que ter um tempo para essa criança, o tempo com a pessoa, né? Que é o seu companheiro, enfim, como que você lida com isso? O que mudou muito depois de ter filho é que a gente vive dá muita prioridade para o filho. É outro amor, né? A gente tem os momentos de casal, mas a energia é muito dedicada para ele, a parte financeira é muito dedicada para ele. Sim. Tanto que, antes de ter filho, a gente sempre viajava, eu comprava muito aparelho, eu adoro som, né, música, então eu comprava muita caixa acústica para home theater, muita aparelho de home theater, TV nova, acabou, né? Então é tudo para a escola dele e é muito com ele, e é muito legal porque eu tenho agora uma pessoa, como chama? Um interlocutor novo, né? Ele quer ouvir. Vem cá, Kendi, vem cá, Kendi, vem cá. Vem. Traz ele aqui. Ele fugiu. Minha mulher tirou daqui.
Então, ele tem um interlocutor, porque ele gosta de muitas coisas parecidas comigo. Ele adora matemática, ele adora ciências, astronomia. Então, a gente conversa muito sobre isso, assim. A gente divide o tempo, então tem um tempo muito com ele e também com minha mulher, né? Mas a minha mulher também não é muito de falar, né? Que eu te falei, que ela ficava sentada do lado, assento do outro. Então, a gente tem muito essa relação meio gato, assim. A gente sabe que estamos gostando, mas estamos juntos no mesmo ambiente. Então, isso é uma interação. E quando eu vou pôr ele para dormir, cada um lê um livro. Mas, de repente, ele fala assim, papai, olha aqui no que eu estou lendo aqui e tal. Daí a gente troca. Entendi. Que legal. Coisa, Uhum. Tony, qual é o seu prejuízo que te levou ao diagnóstico do TEA? Foi no trabalho. O meu chefe me deu um feedback muito ruim, assim, porque eu estava errando muito, principalmente as coisas que não eram dessa pesquisa, parte mais burocrática, e de relacionamento. Né? E também um prejuízo grande que eu tive, mas na época acho que nem entrava ainda no critério de autismo, que foi dado lá para 2008, né? Foi que eu entrei em hiperfoco em Japão e eu não estudei para Poli. Estava fazendo Poli USP, eu estudava Japão e não estava para a prova. Eu fiquei 6 anos na Poli, bombando. E você sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a namorar a Kemi, o hiperfoco em Japão acabou. Porque apesar de se descendente japonês, ela não fala japonês e não liga. Então acabou, assim. Quer dizer, acabou, diminuiu o hiperfoco. Tanto que meu filho faz escola japonesa. Mas, assim, diminuiu o hiperfoco e eu consegui me formar. Eu dei para essa economia e consegui me formar. Então, um prejuízo grande foi 6 anos perdendo a minha vida, por exemplo. E no trabalho, reclamação, falta de desempenho. E depois que eu tive diagnóstico, comecei a me tratar, eu comecei a produzir mais no trabalho. Os filhos dessa minha amiga, que eu faço estágio, eles estudam em escola japonesa também. A escola Oshima. Não é essa, mas você vê que é bem, bem puxado, assim, sabe? Quando você às vezes compara com outra escola, você vê que, assim, é bem puxado. Tanto que o filhinho dela, hoje encontrei com ele começou a me contar, porque ele faz terapia alimentar comigo, Uhum. Ele faz sessão e ela acompanha e tal. Ele veio me contar que, nossa, ele colocou raspa de limão e ele achou que casca de limão e ele achou que ficou gostoso. Eu falei, onde? Com a tia tal, que é a TO dele? Ele falou, não, na minha escola hoje. E aí eu entendi que eles fizeram uma oficina, né, na escola. Assim, e você vê que é bem puxado. Não é coisa rasa, não. Minha tem 4 anos. Não é nada raso. Mas é que a gente também decidiu por escola japonesa por um recorte racial, né? Porque toda escola particular é uma bolha. Então, a maioria das escolas particulares são todos de branco. E como ele é meio japonês e tem muito essa parte de racismo com o japonês, ele é meio negro também, então, assim, então vamos colocar numa escola japonesa que ele está mais protegido, né, nessa parte. A gente numa definição, né? Aí quando você pega, não sei se o termo mestiço é um termo correto, né? É mestiço, Então, aí você pega um mestiço com várias características, que eu vi que ele é lindo, por sinal, né? Só uma descrição, a gente imagina uma pessoa linda, com a pele mais morena, olhinho puxado. O sonho da minha mãe era ter um neto japonês, gente. Era o sonho da minha mãe ter um netinho puxado. Falei para ela, esquece, depender de mim não vai ter. Naquela época eu já falei, pode esquecer. A gente nunca sabe. Tudo a gente nunca sabe, né, Tony? Não, nem vem me jogar praga, não, porque eu não vou ter filho. Eu vejo as minhas amigas autistas correndo com os filhos. Ela está em crise, o marido está em crise, 3 crianças, 2 estão em crise, eles tiram para o ímpar. Quem vai para o pronto-socorro? Não dou conta, não dou conta. O dia que eu fui o dia inteiro com o filho da minha amiga, gente, sem exagero, eu dormi 2 dias, direto.
E eu tava na casa dela, da mãe dela. Aí era 4h pouco da tarde, a minha amiga me cutucando. Mas você não quer comer? Eu falei, guarda a comida, traz aqui pra mim. Eu não tinha entendido nem que era pra sair pra comer. Juro. Eu fiquei com o menino, gente. Eu fiquei com o menino sábado. Aí aí cheguei à noite, dei banho, pus pra dormir, maravilha. A mãe dele tava no compromisso, beleza. Domingo inteiro eu dormi. E eu fiquei mais 2 dias para me recuperar. E eu falei, gente, desculpa falar, como é que pobre tem tanto filho e dá conta? Porque eu peguei um dia de ônibus. Um dia, gente. Eu não dei Não, o conta. pessoal pobre não está tendo mais filho, não. Michel Conforado, ele falou numa entrevista aí que ele falou coisa de rico, ele falou que hoje tem mais de 2 filhos é ostentação. Coisa de rico, hoje tem mais de 2 filhos. Pior que é verdade. E andava de ônibus. Como é que minha mãe conseguia? Sabe assim? Porque comigo, pra ele é tudo festa. Eu falo, não sei se vocês lembram, tinha aquele quadro Um Dia de Princesa. Uhum. Sim. Disso. Aí fizeram a sátira Um Dia de Pobreza. Comigo ele é um dia de pobreza, porque ele anda de metrô, ele anda de ônibus, ele anda, entendeu? Vai reclamando, quero colinho, não vai querer não. Tá cansado? Vamos sentar. A gente acha um lugar para sentar e espera. E as crianças me amam mesmo assim, gente, porque sabe que é verdadeiro, sabe? Mas eu não dou conta, não. Os cílios, gente, eu fiquei 2 dias sem conseguir andar com esse menino direito. Hoje ele tava todo desregulado, acabando comigo. Por quê? É muito imprevisível também, né? A criança, eu acho que ela é muito imprevisível, né? E também tem a questão da energia mesmo, que a gente gasta ali na interação, brincando e tudo mais, né? Eu falo, Carolina, que se fosse para eu ter um filho, eu tinha que ter aquele marido. Sabe aquele marido que é o cara, assim, sabe? Que ele não, minha querida, pode ficar deitada que eu faço. Existe. Existe. É isso aqui, é 0,001%, mas eu teria que ter um marido desse, entendeu? E não é porque eu sou preguiçosa, é porque eu não dou conta, gente, não dou conta. Eu falo, aí, por exemplo, no sábado, que o Rafa sabe que eu levo ele para passear de sábado, eu falei que sábado eu não ia fazer não sei o quê, ele entendeu, ele fez assim para mim, porque ele entendeu que já que eu ia passear com ele. Eu falei, não é esse sábado que a tia vai. Mas assim, eu não dou conta, gente. Nesse tema de criança, gente, eu, basicamente, quando eu tive meu relacionamento, a primeira coisa que a minha mãe foi me falar, não foi nem parabéns, foi simplesmente, não tenha filhos. Então, o que você fala quando acontece uma situação dessa? Né? Sei que você não quer um neto estragadinho, mas precisava falar desse jeito, não. Mas sabia que era autista, falava a mesma coisa, Antônio. Minha filha, não case. O problema é que eu era uma pessoa que, pelo menos antes, queria ter filhos. O meu negócio é que eu não acho graça na adoção, que resolve para muita gente, mas, ao mesmo tempo, eu também essas coisas eu já acho diferente mesmo, porque eu não tenho dinheiro nem para me bancar um direito, então não posso pensar nem em bancar num relacionamento, muito menos uma criança. Mas o problema é, eu me dou muito bem com criança, eu gosto de ficar enchendo o saco de criança, eu gosto de ficar deixando a criança, o que as crianças fazem com as pessoas, eu faço com as crianças normalmente, de deixar ela de saco cheio da vida. Então, eu vou sentir falta disso, obviamente, mas já até está passando a idade. Se a gente pegar o filhinho da Carol, o filhinho do Tony, a gente dá um rolê com eles e devolve. Você entendeu? A gente devolve. Essa é a vantagem de ser tio, amiga. Você só pega um pouquinho, fica feliz e depois devolve. De verdade, todas as minhas amigas que têm filho, antes ou depois de diagnóstico, larga a criança na minha mão e nem pergunta se tá tudo bem, eu que mando. Tomando sorvete, eu tiro foto. Primeira vez no metrô, faz pose pra sua mãe ver. Confiam tanto em mim que largam, sabe? E aí também eu tava bem esses dias, ela tinha pedido para eu buscar o filhinho dela na escola, que é aqui perto. Eu falei assim, então, qualquer outra criança não iria, porque eu não tô bem. Mas o fulano, eu sei que ele é tão inteligente, ele é superdotado. Ele é tão esperto que ele ia parar, ele ia cuidar de mim. Então, meu Deus. Eu não precisou. Eu falei, eu não confio. Deu ir buscar ele e eu não estar bem, sabe? Nesse nível. Gente, para finalizar, mas eu acho que todos podem falar, mas eu acho que o Tony pode dizer melhor. E qual que é o segredo aí para manter esse casamento de tanto tempo e ainda com uma criança?
Eu acho que é conhecimento, assim, eu não me vejo, porque a gente gosta de rotina e previsibilidade. Assim, por exemplo, para mim um divórcio seria um desastre. Já pensou ter que começar tudo de novo, conhecer outra pessoa? Não dá, é impossível. Então, a gente, assim, eu conheço ela, a gente se conhece, a gente sabe todos os nossos defeitos, a gente sabe quais os problemas. Eu já sei os problemas, não quero problemas desconhecidos mais. Então, assim, é isso. Que ótimo. Ei, eu pensei que o Tony ia falar assim, ó. Ah, não, já pensou separar, ter que organizar a agenda de quando vai ver o horário. Eu juro pra vocês que eu pensei que o Tony ia falar isso. Não, gente, eu conheço o dela. Não, dá muito trabalho conhecer o defeito da outra pessoa, não. E ainda se adaptar, né? Tipo, que é a pior parte. Você também é casada, Carol? Só para eu entender. Eu sou casada. Sou casada. Então, eu vou fazer esse comentário pro Tony, para Carolina e o Antônio, se pensar a mesma coisa, solteiro, me fala. Eu tenho a impressão que as coisas ficaram muito descartáveis, sabe? Não tô falando que é para você viver com um cara que te manhã, tarde, noite, como era na década de 60, ou você se enrustir, fazer coisa na rua, que a gente sabe que, graças a Deus, hoje em dia, né, as pessoas estão aceitando as pessoas como elas são. Não tô falando disso, mas eu tô falando que, assim, tá em crise, gente, tá brigando. Sabe assim? Sai, respira, vai conversar com um amigo ou com um terapeuta ou alguém que realmente fale para você, fala, pô, mas a pessoa é isso, isso, isso. As minhas amigas, duas delas, eu falo assim, ó, se falar de separar para mim, eu vou colocar os dois, cada um numa cadeira, um virado pro lado pro outro, amarrar e eu só solto na hora que se resolver. Não vai separar, não vai separar. Entendeu? Então, eu, por exemplo, eu sou uma amiga que às vezes abafa, fulano, papapá. Aí eu escuto, dou razão pra ela, óbvio, né? A gente não vai dar razão pra mulher, eu acho que a gente vai, cara. Aí essa que eu falo, mas releva, amiga, sabe? Faz assim, ó. Agora não fala, que tá nervoso, mas no outro dia conversa, explica, mostra seu lado. Você entendeu? Porque tá difícil, gente. Olha aí o Antônio contando as situações. Sabe? Olha, gente, não larga não, porque tá complicado. E antes era assim, ó, tava complicado para achar um homem legal. Hoje tá complicado para achar um homem legal e uma mulher legal. Então, gente, você entendeu? Eu ouvi uma psicanalista que eu gosto muito, esqueci o nome dela agora, a Vermont, sei lá, todo mundo gosta dela. E ela falou um negócio, ela falou assim, gente, caráter não se conserta. Postura se conserta, caráter não se conserta. Então, assim, assim, eu tô viciada. Ai, nada a ver, mas vou falar aqui. Eu tô viciada naquela série, sabe? Vivendo com o Inimigo, Lobo em Pé de Cordeiro. Por quê? Porque eles mostram os sinais que as pessoas dão. Então, Vivendo com o Inimigo mostra sinal, gente, desde o primeiro dia de relacionamento. Aí acabou-se. E aí já o Lobo em Pele de Cordeiro, você fala assim, não, gente, não acredito que essa pessoa fez isso, sabe? Não daria para ninguém perceber. Mas eu falo nos grupos de autistas, gente, assistam, porque você vai começar a ver padrão, começar a ver sinal, tipo de ameaça, o tipo de manipulação. Então, assim, não é que eu sou mórbida, só um pouquinho, mas eu acho que aquilo Eu gosto muito do Ocabone também aqui no YouTube, porque ele é um rapaz casado, com 2 filhas, e ele tem uma vivência, assim, de família, sabe? Meu, o cara desmonta quando fazia alguma coisa com criança, assim, sabe? E não é um youtuber que fala qualquer coisa, sabe? Ele fala com não só propriedade, mas com... Não posso explicar. Ele te acrescenta, ele te faz pensar, sabe? E aí, então, eu fico falando, às vezes, atriso. Olha o atriso, porque ele fala atriso. Eu peguei a ecolalia dele. Me respeita que eu sou streamer. Nem streamer eu sou, mas eu peguei as ecolalias dele. Assim, você vê um monte de gente falando, sabe, que gosta dele. Eu não janto sem esperar. Eu espero toda semana ele lançar. E aí você vê que o pessoal que segue, ele tem um carinho por ele, sabe? E aí, gente, eu fico assistindo isso antes de dormir. Eu fico assistindo isso. Aí fala assim, você tá atraindo um espírito obsessor. Então ele vai sentar, pegar pipoca e comer do meu lado, porque eu assisto isso todo dia antes de dormir. E eu acho que é fundamental, Carol, eu acho fundamental a gente assistir. Porque de 10 casos, 9
é homem fazendo com relação à mulher. Aham. A mulher fazendo com relação ao homem, mas essa daí também ela não faz só com o homem, não. Ela faz com o homem, com a mãe, com o filho. Também quando faz, nossa, olha, não dá para ninguém, sobra para ninguém, ó. 1000 vezes melhor que o homem quando faz. Então, graças a Deus também é a minoria. Eu não queria que fosse ninguém, né? Queria que não tivesse nem esse programa, na verdade. Mas tem, felizmente, tem, né? Entenderam o que eu quis dizer, né? Entendi, a gente entendeu. Fazer Sim, somos todos estragados mesmo, faz parte. Ai, gente, muito obrigada. Acho que conversamos sobre tudo. Sim.